O nosso planeta é repleto de água. Mas você já parou para pensar em como a água veio parar aqui? Existem diversas teorias e uma delas indica que a água teria sido formada junto com a Terra ou no interior dela e expelida pelos vulcões em forma de vapor ao longo de bilhões de anos. E hoje, no mundo desconhecido, vamos entender melhor de onde veio a água do nosso planeta. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Como todos nós já devemos saber, cerca de 70% da superfície do planeta Terra é coberto por água. Entretanto, os cientistas não sabem ao certo até hoje como essa água veio parar por aqui. Afinal, o consenso atual é de que a formação do nosso planeta foi iniciada cerca de 100 milhões de anos após a origem do nosso sistema solar e se deu a partir de uma série de colisões de partículas que foram se agregando pouco a pouco. Depois, corpos maiores começaram a se chocar contra o nosso mundo em formação, adicionando volume ao nosso planeta. A Terra ainda era bombardeada pelo calor escaldante do então mais jovem e vigoroso Sol, que até então era uma enorme esfera de lava. No entanto, quando a Terra começou a se esfriar, este magma foi se transformando em rocha. Então, a água começou a se condensar e, por fim, a sua consolidação aconteceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. E assim, ao longo desse tempo todo, o planeta foi se transformando nesse lugar habitável e incrível que serve de lar para todos nós. Mas nos perguntamos, e a água? De onde ela veio? De acordo com Cristina Grifantini, do portal Live Science, muitos cientistas acreditam que qualquer água que se acumulasse sobre a superfície da Terra durante a sua formação, há 4 bilhões e meio de anos atrás, teria evaporado por conta da ação do Sol. Sendo assim, é mais provável que ela chegou até aqui de carona em corpos celestes que viajaram pelo sistema solar e colidiram conosco. Isso porque nossos vizinhos mais próximos, Marte, Mercúrio e Vênus, também não apresentavam as condições ideais para a formação de água nos primórdios do sistema solar. Então, este líquido deve ter vindo de outro lugar. Uma das ideias é que a água tenha sido trazida por grandes cometas, por exemplo, cujos corpos quase sempre são compostos por rochas e grandes fragmentos de gelo. Mas o problema com essa teoria é que, depois de analisar as causas de alguns principais cometas que orbitam ao redor do Sol, como o Halley, o Hale-Bopp e o Hyakutake, os cientistas descobriram que a composição do gelo é diferente da água que existe no nosso planeta. Assim, outra teoria que ganhou força nos últimos anos é de que a água pode ter vindo do cinturão de asteroides. Esse cinturão de asteroides é uma região do sistema solar que se encontra entre as órbitas de Marte e Júpiter e abriga bilhões de corpos rochosos e metálicos de diferentes tamanhos. Pois até recentemente alguns astrônomos pensavam que essa faixa de fragmentos se encontrava perto demais do Sol para que pudesse existir água por ali. No entanto, os cientistas encontraram evidências da presença de gelo em um asteroide chamado 24 Themis, o que sugere que esse material pode ser muito mais abundante no cinturão do que se pensava. Estas teorias citadas não negam a ideia de que havia água na Terra quando ela se formou, mas os cientistas argumentam que essa água iniciou e logo evaporou e se perdeu na atmosfera primitiva em função do calor que surge no processo de formação de planetas. Muitos especialistas acreditam que a mistura dessas duas teorias explicaria de forma mais completa a origem da água da Terra. Ou seja, parte da água está na Terra desde a formação do planeta, como propõe a primeira teoria. Outra parte chegou depois, de carona em asteroides e cometas. Pensando nesse sentido, a água que está dentro de você neste exato momento pode ter estado em um cometa ou também presa como um gelo em um asteroide e retida nas pedras que deram origem à Terra há 4 bilhões e meio de anos. Os cientistas podem rastrear a origem da água da Terra examinando a proporção de 2 isótopos de hidrogênio, ou versões de hidrogênio com um número diferente de nêutrons que ocorrem na natureza. Um é o hidrogênio comum, que tem apenas um próton no núcleo. O outro é o deutério, também conhecido como hidrogênio pesado, que tem um próton e um nêutron.
A relação entre o deutério e o hidrogênio nos oceanos da Terra parece coincidir com a dos asteroides, que são muitas vezes ricos em água e outros elementos como carbono e nitrogênio, ao invés de cometas. Considerando que os asteroides são pequenos corpos rochosos que orbitam o Sol, os cometas são corpos gelados, às vezes chamados de bolas de neve sujas, que liberam gás e poeira e são usados para sobras da formação do Sistema Solar. Os planetas rochosos internos possuem relativamente pouca água em relação às suas massas em comparação com as luas geladas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e até mesmo os gigantes gasosos. Isso apoiaria a ideia de que no sistema interno a água evaporou, enquanto no sistema externo não o fez. Se a água evaporou na Terra, teria de ser substituída de outro lugar. E asteroides ricos em água são abundantes nos alcances exteriores do sistema. Nos últimos anos, os modelos mais recentes parecem mostrar que a Terra reteve muita água à medida que ela se formou e que os oceanos poderiam estar presentes por muito mais tempo do que se pensava. Apesar de não ter sido descartada a possibilidade de que a água também tenha vindo de cometas, estes resultados mostram que, assim como a água, a vida na Terra pode ser ainda mais antiga do que acreditamos. Mas outro fator também deve ser considerado: os ventos solares. Há pouco tempo foi anunciada a descoberta de que os ventos solares também são capazes de produzir água. Porém, ainda não se sabe qual volume de água da Terra tem origem nos ventos solares. O que se sabe é que o fluxo contínuo de partículas carregadas do Sol, o vento solar, pode ser responsável por grande parte da água do nosso planeta. As chuvas também ajudaram a ter boa parte da água. Nessa época, ainda não havia na Terra nenhum ser vivo, e havia por aqui muitas erupções vulcânicas. Das lavas vulcânicas saíam gases e grande quantidade de vapor de água que estava aprisionado. Durante séculos, esses vapores que estavam sendo liberados formaram uma atmosfera ao redor da Terra. Nessa atmosfera, além de água no estado gasoso, também continha outros gases que foram liberados por estas atividades vulcânicas. Quando a temperatura ficou mais baixa, os vapores se transformaram em líquido, caindo na crosta terrestre sob a forma de chuva. O acúmulo dessas águas das chuvas foi lentamente feito nas cavidades da superfície terrestre, o que deu origem aos lagos, mares, oceanos, além de ir se acumulando solo abaixo, e criou os lençóis de águas subterrâneas, ou lençóis freáticos, que surgem nas superfícies através de fontes de água. Uma curiosidade é que toda essa água que caiu sob forma de chuva formou apenas metade da água total que hoje forma os nossos oceanos. O resto, como já foi dito, veio do espaço através de cometas, pois esses, além de formados por rochas, também possuem água no estado sólido. Em uma época muito turbulenta, a Terra foi atingida por milhares de cometas, os quais foram responsáveis pela outra metade da água que forma os oceanos hoje. E é esta água formada que diferencia a Terra dos outros planetas em todo o Sistema Solar. A água dos oceanos criou o nosso planeta como hoje conhecemos, criando os limites territoriais de cada continente, regulando o clima do planeta e, é claro, a vida. Se os antigos que nomearam o nosso planeta soubessem a porcentagem de água existente aqui, talvez passassem a chamá-lo de planeta água. A água faz parte da constituição de praticamente todos os seres vivos, variando na sua quantidade. Inclusive, alguns são formados quase que somente por ela, como é o caso das medusas, que têm seu corpo constituído por uma quantidade média de 95% de água. Nós, seres humanos, temos em média 60% de água no organismo, nos tornando incapazes de viver sem ela. Como vimos, o surgimento da vida de todos os seres vivos está relacionado ao surgimento da água. Conservá-la é conservar a própria vida. E você, o que achou deste vídeo? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.